Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Terça-feira, 29 de julho, é destaque na edição de hoje, aqui do Jornal de Blumenau. CPI do esgoto ouve ex-presidente do SAMAI e questiona a falta de redução da tarifa. Ponte de Ibirama, na BR-470, volta a ter interdição noturna até sexta-feira. Prazo para recadastramento do Fila Única começa na próxima semana. Prefeitura lança programa para regularizar dívidas com desconto no município. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Os próximos dias devem ser mais frios aqui em Blumenau e região. Já a partir desta noite, a temperatura começa a declinar com mais força. A mínima, na manhã desta quarta-feira, deve ficar entre 6 e 8 graus, com a sensação de frio podendo ser ainda maior, dependendo da região da cidade. O tempo deve ser firme, com predomínio de sol. Essa mesma condição deve ser registrada na quinta-feira, segundo o Alerta Blue. Já na sexta-feira, uma circulação marítima deixa o tempo mais nublado, com condições para chuva fraca e isolada. Para o final da semana, a tendência é de tempo firme. A ponte entre Ascurra e Ibirama, na BR-470, volta a ser interditada a partir de hoje, entre 11 da noite e 7 horas da manhã. A medida segue até sexta-feira para a instalação de lajes que ligam a estrutura existente a uma nova parte da ponte. Isso vai permitir pistas mais largas, melhorando as condições de segurança e fluidez de veículos, pedestres e ciclistas. Durante esse período, o trânsito será interrompido nos dois sentidos por cerca de 1 hora, com liberações intercaladas conforme for a formação de filas em cada sentido. As 2 crianças que sobreviveram ao acidente que matou 3 pessoas semana passada na BR-470 receberam alta do hospital. Pai delas, porém, segue internado. A menina de 12 anos, que foi levada ao hospital Valdomiro Collaut, em Ibirama, recebeu alta ainda no final de semana. O menino de 6 anos deixou o hospital Beatriz Ramos ontem. O pai das crianças, Kainan Kelvin Carvalho, segue internado em Ibirama. Ele perdeu a esposa, a sogra e uma enteada na colisão que foi provocada por um motorista embriagado, que invadiu a contramão e bateu de frente contra o carro da família em Apiúna. Na colisão morreram Marisete Saitz, de 61 anos, Gabriela de Souza, de 37 e Sofia Wesner, de 12. Marisete era mãe de Gabriela e avó das crianças. Gabriela era mãe dos 3 pequenos e Sofia era gêmea da irmã que sobreviveu. Gabriela era casada com Kainan, com quem teve um menino. As 3 vítimas foram veladas juntas em Rio do Sul, onde moravam. O ex-presidente do SAMAI, André Spezin, foi ouvido na reunião de hoje da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga possíveis irregularidades no novo aditivo do contrato de concessão da coleta e tratamento de esgoto em Blumenau. O encontro serviu para esclarecimento de dúvidas dos parlamentares que compõem a CPI. Foram mais de 2 horas de questionamentos. O ex-presidente do SAMAI afirmou que em 2019, durante sua primeira passagem na presidência, foi criada uma comissão permanente na autarquia para acompanhar o contrato de concessão. Depois, em 2023, quando retornou ao cargo,
teria solicitado uma perícia técnica para avaliar o pedido da empresa para reequilíbrio financeiro. E até a sua saída, no final do ano passado, essa perícia não havia sido concluída. O ex-presidente do SAMAI também foi questionado sobre a oferta de coleta de 40% da cidade com caminhão limpa-fossa. Segundo ele, o índice levou em consideração a possibilidade de redução da dívida. André Spezin também afirmou que o SAMAI teria 105 milhões em caixa para abater a eventual dívida com a empresa, sem ônus para o contribuinte. Mas, sem a perícia concluída, não foi possível reconhecer o montante devido. E nós não assinamos esse aditivo, não assinamos absolutamente nada por conta de que contratamos uma perícia. A perícia ainda não tinha dado o resultado da existência desse número e se existisse, qual o valor. Spezin também foi questionado por não ter reduzido a tarifa em 2,6% no mês de abril do ano passado, como determinou a AGIR. Ele voltou a alegar que antes de qualquer reajuste, seria necessário esclarecer a real situação da dívida com a empresa. Naquele momento, nós pedimos para que a assessoria do SAMAI fizesse toda uma avaliação de real existência desse número ao ponto de ter que reduzir a tarifa. E esse número, até então, ele não chegou, mas assim que chegar, ele pode ser aplicado posteriormente ou de imediato quando os profissionais apurarem o valor. O presidente da CPI destacou importantes informações repassadas, mas ao mesmo tempo enfatizou alguns questionamentos não respondidos por falta de lembranças do ex-presidente do SAMAI, que frustraram os integrantes. Tem muitas coisas que ele não lembrava, se enviou para a comissão do SAMAI, se enviou para o Conselho de Saneamento, muitos fatos assim que ele não se recordava. Isso foi um pouco frustrante, me pareceu um verdadeiro sabonete e colocando muita responsabilidade sobre quem consolidou através da assinatura do 5º termo aditivo, mesmo isso tendo sido discutido lá atrás durante a gestão do próprio André Spezin. Outra informação relevante é que existia a prerrogativa, através de uma decisão da AGIR, do 3º ciclo de revisão tarifária ordinária, de redução da tarifa a partir de abril de 2024. E o presidente SAMAI disse que ele decidiu, em caráter isolado, por não aplicar isso, porque ele achava que precisaria verificar esses números. Então, no meu entendimento, é uma afronta, uma decisão da AGIR, uma decisão da agência reguladora, que deveria ter sido acatada, porque fazia jus ao interesse público, redução da tarifa, e submeter isso à agência reguladora. A CPI do esgoto volta a se reunir na terça-feira da semana que vem. Desta vez, o convidado será o representante da BRK, empresa responsável pela coleta e tratamento de esgoto aqui no município. Os pais devem ficar atentos ao período de recadastramento do Sistema de Organização de Vagas nos CIs aqui da cidade, o chamado Fila Única. O prazo começa em 4 de agosto, segunda-feira da semana que vem, e se estende até o final do mês. O recadastramento é obrigatório para todos os pais que realizaram a intenção de matrícula neste ano ou em anos anteriores e ainda não foram contemplados. O procedimento deve ser realizado presencialmente em um CI do município, mediante a apresentação dos documentos exigidos. As famílias que não realizarem o recadastramento dentro do prazo estabelecido terão o cadastro automaticamente excluído do sistema. Olá pessoal, olá Jorge, vamos com mais um quadro Animais da Cidade. E hoje quero falar em relação a uma situação que eu já abordei um tempo atrás, mas hoje vou ser bem específico inclusive, que é a questão das pessoas que passeiam com seu animal de estimação sem a guia, né? O que é a guia, Leomar? É a popular corrente, a cordinha, enfim, né? O peitoral, aquilo que você mantém o seu animal exatamente sob o seu controle. E aí nós temos a rota de lazer aí na Rua 15, né? Que é fantástica, maravilhosa, né? Uma opção aos domingos para as pessoas poderem passear aí com a sua família na 15, aos feirantes, né? O pessoal faz o comércio local, muito interessante em todos os sentidos. Mas não é interessante as pessoas que estão com o seu animal sem guia. Porque cada vez mais, pessoal, tem mais pessoas passeando com o seu animal. E aí tem aquelas pessoas que estão sem guia.
Quer dizer, há um entrevero, há o problema, é natural entre os animais, eles se estranham, como eles se aproximam, eles também se estranham, e aí de repente pode acontecer o acidente. E para que exatamente se submeter a isso? Além do estresse que acaba ocasionando, as pessoas que não têm animais ou que lá estão sem os seus animais, elas não querem estar ouvindo o latido de animais o tempo inteiro, né? Esse barulho assim de animais querendo talvez se enfrentar, né? Agora, quando você tem a guia, você evidentemente você já policia, né? Você vê que está vindo um outro animal que não vai dar legal, você vai para um outro canto, você entra numa quadra, sai na outra. Esta é a obrigação do tutor, né? Deixar os animais se enfrentarem ou evidentemente estar ali com o seu animal sem guia, obrigando que os outros que cuidem. Você está ali belo e formoso e achando que é o dono do espaço. Não, está errado, né? E a prefeitura precisa fiscalizar isso aí. O bem-estar animal deveria estar presente na rota de lazer, como em outros momentos onde as pessoas estejam aí com vários animais concentrados num único espaço, né? Porque, como eu digo, as pessoas têm direito, evidentemente, a estar ali, mas também respeitando quem não tem animais, respeitando também os demais enquanto ao silêncio, enquanto à paz, enquanto, evidentemente, ali a harmonia. Até porque se o animal está se estressando, também não está bom para ele, né? E é lei, pessoal, isto é lei. Atenção a você que ainda não entendeu, isto é lei. Você não tem o direito de estar andando com o seu animal sem a focinheira. Agora, a prefeitura, cabe você fiscalizar. Bem-estar animal, você tem que estar lá aos domingos também. Isso é fundamental. E é assim que a gente vai educando aqueles que, infelizmente, não têm educação. Os animais são os menos culpados, mas essas pessoas merecem, evidentemente, entender aquilo que precisam fazer, seja através da verbalização ou de uma notificação do uso de uma lei nesse sentido. Tá certo? Um grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Eliomar Russi, o Mazinho, participa todas as terças-feiras no Jornal de Blumenau com orientações para uma melhor convivência com o seu animal de estimação. Quem está em débito com a Prefeitura de Blumenau vai poder aderir ao Renovar. O Programa de Recuperação Fiscal tem como objetivo dar aos contribuintes a oportunidade de regularização da dívida ativa com descontos e opções diferentes de pagamento. A adesão será de 1º de agosto a 15 de dezembro, com diversas opções de pagamento. Se pagar à vista, por exemplo, garante 100% de desconto em juros e multas. Se parcelarem até 3 vezes, pode ter desconto entre 60% e 80%. Esses benefícios não podem ser usados juntos com os de outras leis e não valem para quem já está com impostos em dia. A adesão ao parcelamento deve ser feita presencialmente na Praça do Cidadão. Já para pagamentos à vista, está disponível a opção online pelo Portal do Cidadão. No dia da opção, seja presencial ou online, será emitida uma guia para pagamento integral ou parcelado. Para pagamento à vista, a adesão é confirmada pela quitação do débito. Já para a opção parcelada em 2 vezes, que no caso seriam 2 boletos, né, 50 mais 50, ou em 3 vezes, 50 mais 25 mais 25, existe a assinatura do termo de confissão de dívida. Caso o contribuinte não pague a guia na data do vencimento, o acordo será excluído imediatamente e o montante de juros e multas será restabelecido. O Renovar Blumenau 2025 é vedado para órgãos de administração pública direta, fundações e também autarquias. Boa noite, Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte, destacando o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho o Grêmio enfrenta o Fortaleza em jogo atrasado pela Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. E tem a Copa do Brasil também, né? Que começa hoje a segunda fase da competição com o Botafogo em campo. Mais um destaque hoje para o futebol brasileiro na Série B, né? Porque tem Criciúma em campo enfrentando a equipe do Cuiabá. Ontem o Avaí atropelou a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto na ressacada, fez 5-0 e voltou a encostar no G4. Ficou a 2 pontos da equipe da Chapecoense, que é a 4ª colocada com 30 pontos. O Avaí tem 28 pontos conquistados, deixando o Botafogo de Ribeirão Preto na zona do rebaixamento. A Federação Catarinense de Futebol confirmou o jogo entre Metropolitana e Tubarão, no sul do estado de Santa Catarina, quinta-feira, às 3 horas da tarde. Isso porque, né, a iluminação do estádio Domingos Silveira Gonzalez não vai ter condição aí, né, de estar aí recebendo a partir da noite. Então, a iluminação
com a ventania que prejudicou ainda mais a iluminação lá, e o jogo está confirmado para quinta-feira. O torcedor pode acompanhar na 100.1 FM e também na Rádio Blue Sports. O Metropolitano que confirma hoje 2 novos reforços para a sequência do Campeonato Catarinense da Série B. Os 2 atletas devem ser anunciados em instantes aí pelo Departamento de Futebol, que está aguardando apenas a entrada no BID e o nome dos atletas. O Blumenau hoje realizou um jogo treino contra a equipe do Figueirense lá na cidade de Florianópolis, no CT Cambirela. O Beck também anunciou 2 reforços. O Ellison, atacante, que estava no Azures do Paraná, e também o jogador João Vitor, que estava no Guarani de Bagé, lateral esquerdo, também chega aí para reforçar a equipe do Beck, que são os 2 reforços. O Beck tem uma vida mais mansa, tem 2 semanas ainda para se preparar, aguardando o vencedor de Juventus e Camboriú, Jorge. Amanhã a gente volta trazendo aí mais da dupla da cidade de Blumenau aqui no Jornal de Blumenau, Jorge. Tchau, tchau. A seguir, vamos conhecer mais sobre a parapsicologia. A gente volta em instantes. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a COEP. A COEP é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a COEP. Vem conhecer a COEP e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje poucos sabem, mas é o Dia Estadual do Parapsicólogo. E para falar sobre a parapsicologia e o papel do parapsicólogo, eu converso agora com o parapsicólogo Laírto Leite. Obrigado pela participação, Laírto.
Obrigado, Jorge. Né? É um prazer a gente estar falando um pouco dessa ciência da mente que tem ajudado milhares e milhares de pessoas mundo afora, né? Através de canalizar o seu potencial psíquico para as coisas boas da vida e deslanchar. Como é que trabalha a parapsicologia, Laírton? E como é que surgiu, né, esse estudo? Bom, a parapsicologia ela não é uma ciência nova, né, onde ela estudou o poder da mente das pessoas, mas ela já tem aí, pelo menos histórico, né, o primeiro Congresso Internacional de Parapsicologia, ele aconteceu na Holanda, em 1953, já era um congresso internacional onde se percebeu esse potencial, essa energia que as pessoas tinham, né? E foi feito um congresso de parapsicologia. E a partir de então, né, escolas foram se formando, dando formação para parapsicólogos, como hoje eu não tenho o número exato, mas tem milhares e milhares de parapsicólogos ao mundo afora ajudando pessoas. Qual é a diferença entre a parapsicologia e outras áreas, né? Como, por exemplo, a psicologia, né? O que separa um do outro? Bom, eu acho que o principal fundamento, lembrando que assim, como eu não estudei psicologia, eu não posso ter todo o conhecimento, mas eu sei que a psicologia ela tem duas frentes, né, de abordagem. O que eu posso dizer é que a parapsicologia ela faz a diferença em relação a outras, né? Principalmente porque ela vai mais a fundo na pessoa com regressão de memória e hipnose, né? Para acessar muitas vezes aquelas memórias que está lá escondidinho no nosso HD, chamado pela nossa escola, né, que é o método Grisa, chamado de subconsciente, que é a mesma coisa como alguns tratam como inconsciente, mas é lá no subconsciente onde está registrado todas as nossas programações, inclusive de vida intrauterina. E a partir de uma hipnose, que ela é uma ferramenta, ela não é só a hipnose que a parapsicologia faz, mas ela é uma ferramenta. A partir dessa hipnose, ela pode acessar essas memórias e trazer à tona qualquer dificuldade que a pessoa tinha. Existe alguma ligação entre a fé e a parapsicologia? Jorge, essa era uma pergunta muito importante. Existe sim. Primeiro, né? Aonde você colocar a fé, e aí eu posso fazer um desafio para todos vocês. Tudo aquilo que as pessoas que estão nos acompanhando, elas acreditaram que ia dar certo, ou seja, colocar a fé que ia dar certo, deu. E aquilo que colocar a fé negativa, dizendo que ia dar errado, ela também deu. Então a fé ela é muito importante. Por exemplo, você recebe uma orientação, isso pode ser do médico, mas aqui nós estamos falando de parapsicologia. Você recebe uma orientação de um parapsicólogo. Ele está preparado para lhe ensinar. Se você seguir exatamente, acreditar que vai funcionar para você, ele vai funcionar. E eu queria aproveitar, Jorge, esse momento e passar para você um livro intitulado O Poder da Fé e a Paranormalidade. Esse livro eu pedi na minha escola para lhe presentear, por você, né, me dar essa oportunidade de estar falando um pouco sobre, inclusive, as doenças da mente, mas principalmente aquilo que a gente pode melhorar na qualidade de vida das pessoas. Receba com muito carinho. Obrigado, Laírton. É importante isso. Bom, e o que faz Santa Catarina ter um dia dedicado ao parapsicólogo? Por que dessa data, Laírton? Isso é muito importante porque, assim, primeiro, né, é o primeiro passo na regulamentação da atividade como parapsicólogo. Isso foi o Estado de Santa Catarina, através da Lei 15.190 de 2010, que instituiu o Dia do Parapsicólogo no Estado de Santa Catarina. A data é justamente porque essa data do dia 29, ela é justamente quando surgiu lá em 1953 o primeiro congresso de parapsicologia na Holanda internacional. Ele foi exatamente nessa data. Então, se instituiu baseado nessa data. É o primeiro passo para a regulamentação da profissão. E que tipo de ajuda as pessoas mais buscam junto a um parapsicólogo? Jorge, no geral, todos, mas se a gente vai falar do que mais pega exatamente na vida das pessoas, depressão, síndrome do pânico,
né? E a ansiedade. Ansiedade, isso ela vem assolando muitas pessoas e que muitas vezes ela está lá no seu nascimento, que foi um nascimento difícil e tudo mais. E está lá naquele seu HD, que você não sabe o porquê que tem toda essa ansiedade, né? É um excesso de passado. A ansiedade se diz como a depressão, um excesso de futuro. Ou seja, as pessoas têm muita preocupação com o futuro e acabam se deprimindo quando veja que as coisas não acontecem. Posso dizer sem medo de errar, pode melhorar muito a sua qualidade de vida se libertando desses problemas que estão lá no HD, né, que é o nosso subconsciente. Mas como a parapsicologia trabalha isso, Laírton? Jorge, primeiro, né, o parapsicólogo ele não é um adivinho, ele precisa saber exatamente, conhecer um pouco mais. Então, vamos analisar, a pessoa chega no consultório, ela traz a sua queixa, né? E aí a gente precisa levantar, nós chamamos o nome científico que é anamnese, né? Que é levantar a sua origem, quem foram os pais, quem foram os irmãos, quem foram os avós, para fazer um levantamento, para poder fazer um diagnóstico do que está assolando. Muitas vezes é apenas um aconselhamento, né? Provar para aquela pessoa, quando a gente se diz lá da questão da ansiedade, que pode ter tido, né, isso não é uma receita igual para todos, mas pode ter tido um parto difícil. Quando você acessa isso, né, e faz um aconselhamento, principalmente que foi difícil lá, foi natural que ela teve esse sentimento, mas que ela está aqui, está viva, está forte, está saudável, então ela precisa fazer essa compreensão, eliminar isso e seguir a vida. Então a parapsicologia trabalha com o passado para corrigir os problemas do hoje. Exatamente, é isso. Precisa ir lá na origem para saber o que ocasionou, se a pessoa tem lembrança, se tem pessoas da família, né, ainda vivos. Se eu não tiver o meu avô vivo, eu não vou saber, a minha avó... Não, dá para saber sim. Ali entra, então, a técnica, né, quando não tem mais ninguém, entra a técnica da hipnose e regressão de memória, onde vai acessar, então, essas memórias e muitos desses fantasmas vão embora. Por que você quis ser parapsicólogo, Laírton? Jorge, essa é uma pergunta muito fantástica. Quando eu quis ser parapsicólogo, eu queria resolver os meus problemas, só isso. Eu queria conhecer como que a mente trabalha para que eu pudesse me libertar, né, principalmente de algumas crises depressivas, não com um sentimento suicida e tal, mas uma tristeza constante. Eu não saberia, né, lidar com a crítica. E eu, como eu tinha um trabalho na prefeitura, que sempre tinha muitas críticas e tal, eu não saberia lidar com isso, sofria muito, tinha uma tendência ao isolamento. E aí eu fiz uma análise mais ou menos assim. Eu tinha comprado um carro no valor de 40 mil e era o que eu ia gastar com hospedagem durante o curso todo em 3 anos em Florianópolis. Se eu posso gastar com um carro, eu também posso gastar comigo para me encontrar. E foi um dos melhores investimentos que eu já fiz. A profissão é reconhecida no Brasil, Laírton? Existe algum tipo de regulamentação? Jorge, olha só. Artigo 5º da Constituição, do seu inciso 13º. A Constituição Federal Brasileira garante o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendida às qualificações. Eu sou formado, tenho uma faculdade chamada Unifatec, né, Faculdade de Teologia de Curitiba, onde ela me credenciou dando um certificado de conclusão do curso como parapsicólogo. E aí vamos lá para a lei, né? Lei Federal 8690-9 de 2001. Se refere ao Código de Classificação Atividades Econômicas, CNAE, para atividade de práticas integrativas. A parapsicologia, ela é uma prática integrativa que tem ajudado milhares de pessoas, então ela se encaixa, essa é a regulamentação que nós temos até então. Mas se busca uma outra também, né? A regulamentação da profissão, né? Como profissional da questão. A regulamentação da profissão, Jorge, sempre que uma atividade ela é regulamentada, ela traz lá uma diretriz de como que deve ser trabalhado.
porque eu, né, e na escola Método Gris, da qual fui formado, a gente sempre aprendeu que não existe receita mágica. E às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo ser parapsicólogo, que numa sessão eu resolvo todos os seus problemas. Eu sugiro a desconfiar, porque não é bem assim que as coisas acontecem. Primeiro, sempre que você recebe uma orientação, isso pode ser em sala de aula ou de qualquer pessoa, você precisa assentar primeiro as ideias. Então, é quase que impossível, não estou dizendo que não acontece. A minha escola, Método Gris, ela não fala dessa forma, né? Ela fala que tem que ter um acompanhamento. Então, por isso, quando se faz a regulamentação de uma profissão, você está dizendo como que ela deve ser seguida. Bom, e qual a mensagem você deixa para quem tem interesse no assunto ou gostaria de conhecer mais sobre a parapsicologia? Primeiro, se você até tem interesse em se tornar um parapsicólogo, procure lá Método Grisa e se inscreva e vai fazer o curso como parapsicólogo. Eu posso dizer aqui, sua prova viva disso, que foi o melhor investimento que eu fiz. Segundo, você está tendo uma tristeza inconstante, né? O tempo todo está com aquela tristeza, parece que tudo na vida é difícil. Depressão, né? Esse síndrome do pânico, que muitas vezes as pessoas não conseguem ver um palmo na frente das suas vistas, né? O parapsicólogo, ele está preparado para ver além daquilo que os olhos veem, ele está formado para isso. Então não deixe de procurar um profissional da sua confiança, porque tenha certeza que você não precisa conviver com esse sentimento. Obrigado, Laírton, pela participação. E parabéns pelo Dia do Parapsicólogo. Obrigado, Jorge, né? Obrigado de coração e a todos vocês que nos acompanharam. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler, a automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.